Ótimo, irmãos. Vamos iniciar mais uma vez aqui, ao vivo, Nossa lição da Escola Bíblica Dominical, pela congregação de Olaria, Porto Velho, Nosso pastor, o pastor Eliseu. Estamos na lição número 5, que fala sobre Zorobabel recomeça a construção do templo. Esperando alguns irmãos que sempre estão conosco, durante essa lição, a estarem fazendo parte também. Mas é a lição de número 5 de 2 de agosto de 2020, iniciando o mês de agosto já, irmãos? Olha aí o irmão Salomão. Pai do Senhor, Salomão. Esperando os irmãos entrarem. Enquanto isso, nós vamos fazer a nossa oração, apresentando nossa vida ao Senhor, para que Ele venha tomar nossa vida em suas mãos, para que essa lição possa ser de edificação, para todos nós. Deus possa abençoar os irmãos através dessa mensagem, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar, Senhor, diante de Ti para falar da Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa cada um que vai estar participando, Senhor, dessa live. Que Tu possa, Senhor, estar nos orientando, nos ensinando a Tua palavra, nos confortando, nos dando, Senhor, a Tua direção. Em nome de Jesus, fica conosco. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Abençoa cada um que está enfermo. Senhor, Tu possa trazer a cura, a bênção e o milagre. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Glória a Deus. Está aí nosso coordenador, Nosso irmão Ivan, que está sempre conosco. Nossa irmã Rai. Glória a Deus. Hudson Pontes. Pai do Senhor. Bem-vindos. Então, estamos na lição número 5 de 2 de agosto. Iniciando o mês de agosto, Zorobabel recomeça a construção do templo. E o texto áureo nos diz: ao 24º dia do mês nono, ao segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo. E aí tem uma continuação nesse texto, e ele depois vai dizer: desde o dia que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Ageu, capítulo 2, versículo 10 e também o versículo 18. A verdade prática vai nos dizer: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Então, vamos à nossa leitura bíblica em classe. Se você tem a sua lição, você pode acompanhar. Se não, você pode acompanhar também na sua Bíblia. Temos 3 textos diferentes. O texto de Esdras, do profeta Ageu e do profeta Zacarias. Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2. Ageu, capítulo 1, versículo 1 e também o 12. E Zacarias, capítulo 4, do 6 ao 10. Diz assim a leitura: e Ageu, profeta, Pai do Senhor, meu pastor, bem-vindo. Pastor Eliseu, Nosso pastor da Olaria. Deus te abençoe. Irmã Terezinha também. Glória a Deus, Pai do Senhor. Então, Esdras capítulo 5, versículos 1 e 2. Diz assim: e Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Deus de Israel. Lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém. E eles, os profetas de Deus, que os ajudavam. E com eles, os profetas de Deus que os ajudavam. Irmão Hernandes, Pai do Senhor, irmão Hernandes. Ageu, capítulo 1, versículos 1 e também o versículo 12, nos diz: no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta
Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, agora versículo 12, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus lhe tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Agora Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 4, versículos 6 ao 10. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibas que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois este se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra, Glória a Deus. Então, quero iniciar relembrando aos irmãos da lição anterior, em que fala que o povo saiu com alegria, por ordem do rei Ciro, de retornar à sua terra, a Jerusalém, e reedificar ali a casa de Deus. Era uma incumbência que Deus tinha dado ao rei Ciro. Porém, ali surgiram os inimigos. E qual era a intenção dos inimigos? Era parar a obra, era impedir o progresso da obra. Então, ali existiam samaritanos e outros povos vizinhos que ali não gostavam do retorno dos judeus, não queriam o retorno dos judeus, nem queriam que eles se fortalecessem. Então, o que eles fizeram? Enviaram uma carta ao rei Artaxerxes pedindo para que a obra fosse mandada, fosse decretado o seu encerramento, sua parada. E naquele momento o povo ficou tão triste, estavam tão animados com a reconstrução dos muros e do templo, e agora eles ficaram tão tristes que eles chegaram a pensar e a questionar: será que Deus está nesse negócio? Será que realmente era o momento de reconstruir? Será que o Senhor nos enviou? Então, primeiro, irmãos, devemos ter sempre em mente que a obra do Senhor, ela sempre vai ter oposição. Não importa, você é chamado de Deus, Deus te enviou, mas vai ter oposição. Porém, quando somos chamados por Deus para algo, essa oposição vai cair por terra e você vai prosseguir fazendo a vontade do Senhor. Então, os judeus naquela época, eles imaginaram, não, se há essa oposição, e a obra foi ordenada a sua parada, então é porque Deus não deve estar nesse negócio. Porém, a gente vai ver lá no livro de Ageu, capítulo 1, olha o que diz aqui, versículo 4. Ageu 1, versículo 4, diz assim: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Olha a pergunta de Deus. Então, para vocês, pode ser que para vocês entendem que não é a vontade de Deus que a casa de Deus seja reedificada. Mas a casa de vocês sim? Então é uma pergunta, profética. Aqui que ele está falando, então, para você, a sua casa deve estar bonita, deve estar bem ornamentada, você pode gastar o que for necessário, mas a casa de Deus vai ficar abandonada, a casa de Deus vai ficar deserta. Isso aqui ele não está falando de um templo espiritual, ele está falando realmente da edificação do templo, o templo material, o lugar de adoração, o lugar reservado para o povo celebrar a Deus. Então, fica aqui nossa mensagem de introdução. É necessário lembrar que essa parada que o povo fez na construção
ela durou aproximadamente 15 anos. Desde o momento que eles estavam construindo, edificando, chegou a ordem de parar a obra, até que Deus levantou 2 profetas, e nós vamos falar sobre eles, né? Demorou cerca de 15 anos. Aí Deus, para mostrar que estava com eles e que tinha interesse nessa obra, o Deus que havia falado, né, ao coração do próprio rei Ciro, né, para que edificasse a casa, novamente a casa de Deus em Jerusalém, né, ele agora usa 2 profetas. Que profetas são esses? Profeta Ageu e profeta Zacarias, para ir até o povo e estimulá-lo a voltar à construção. Capítulo 1 vai falar: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu, depois levantou-se Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém. Ou seja, não vieram por uma encomenda de Zorobabel ou de Josué. Zorobabel era o líder político daquela época do povo. E Josué era o líder religioso, sumo sacerdote. Nós já vimos isso na lição anterior. Então, não é que eles tenham encomendado: profetas, vou dar um dinheiro aqui para vocês virem até Jerusalém e ver se esse povo se anima a construir. Não era isso. Mas o próprio Deus foi quem falou a eles, dizendo que eles deveriam ir a Jerusalém, procurar as autoridades políticas e religiosas e também o povo, e animá-los a levar adiante a obra do Senhor. Então, primeiro, Zorobabel, líder político, recebeu a mensagem pessoal de Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, sabendo que esse não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos. A mensagem de Deus veio sob forma de uma visão que Zacarias havia recebido de Deus. Lhe mostrava um castiçal como 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. Então, Deus mostra um castiçal, né, a Zacarias, e dali havia um azeite que vinha de cima, né, para alimentar aquele castiçal, e lhe faz entender que é hora de retomar a construção da casa de Deus. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Deus estava garantindo a Zorobabel, o líder do povo, que a obra seria concluída, a obra seria reiniciada e seria concluída. E isso não seria através de nenhuma guerra, mas através do seu Espírito, do Espírito de Deus, que conduziria tanto o coração dos edificadores, como também do próprio rei Dario, né, e dos inimigos, para que eles deixassem o povo reedificar. E Deus preparou tudo para que a obra fosse levada a termo. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele, as mãos de Zorobabel, Deus fala através do profeta, né? Para que você saiba que eu estou falando contigo, as mãos de Zorobabel vão iniciar a obra e as mãos de Zorobabel também vão concluir a obra do templo. Pai do seu irmão Peterson, toda a família, né? Amém, deixando uma cena. Glória a Deus, seja bem-vindo. Então, segundo líder, primeiro falamos aqui do líder político, líder religioso, Josué. Josué era o sumo sacerdote e líder espiritual do povo. Lembrem que esse aqui não é o Josué, sucessor de Moisés, que fez o povo entrar na terra prometida. Não, esse aqui muitos anos se passaram, reis se passaram e agora já é o pós-exílio. A mensagem de Deus para ele foi então de perdão e restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade, que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas. Na lição anterior a gente falou, né, que Josué, o sumo sacerdote, havia aparecido para a ministração com vestes rotas, velhas, sujas. Isso desagradou a Deus, isso foi reprovado por Deus, né? Mas agora
a mensagem é que Deus iria, né, perdoar a sua iniquidade e que ele deveria vestir vestes condizentes com o ofício que ele estava exercendo. Pusesse sobre a sua cabeça também uma mitra limpa, né? Porque as vestes sacerdotais, elas apontavam também para a santidade ao Senhor. E como aparecer com vestes sujas? Isso aqui fala-nos até o dia de hoje, né, irmãos? Para que nós possamos fazer o melhor para a casa de Deus e o melhor para a obra de Deus. Se nós podemos estar com as melhores vestes diante de Deus, por que apareceríamos com as vestes simples? Tem pessoas que gastam fortunas, né, com vestes para adornos e tantas coisas para os carnavais. E como nós não investiríamos também na nossa aparência pessoal para estar diante de Deus? Né? De acordo com as nossas forças, é claro. Já houve época em que as condições financeiras para mim e para minha família eram difíceis e a gente aparecia com o melhor que tinha. E não era muita coisa. Né? De sandália havaiana, com as roupas simples, mas era o melhor que conseguíamos fazer. Então isso fala-nos de fazer sempre o melhor para a obra de Deus, o melhor que você conseguir fazer. Finalmente, ao povo. O povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais, ele vai falar aqui em Ageu, né? Nós não vamos ler agora, mas está lá no capítulo 1, versículo 5 em diante. Você vai ver que o povo plantava e não colhia suficiente, porque eram prejuízos decorrentes, né, da sua falta de cuidado da casa de Deus. Já lemos aqui. Pai do Senhor, Milka Oliveira, Deus te abençoe, seja bem-vindo a essa sala de escola dominical. Então ele vai falar que é justo que você habite em casa estucada e o templo do Senhor está abandonado? Não é justo. Então, que nós venhamos a cada dia valorizar a obra de Deus, o serviço da casa de Deus. Era o profeta aqui animando o povo. Então, os males que o povo estava sofrendo e muitas vezes se queixando diante de Deus eram justamente consequências da omissão do povo em relação à casa de Deus, que se encontrava agora abandonada. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subir o monte, trazer madeira, edificar a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Então, irmãos, fazemos coisas para a casa de Deus, seja no âmbito material ou espiritual, e fazemos para o Senhor, né? Deus é glorificado nisso. Aqui se tratava da reconstrução do templo. Um templo que havia sido destruído, né? Depois que o povo pecou e acabou sendo levado em cativeiro. Mas agora o período da punição havia acabado. Deus desejava que esse templo fosse retomado, reconstruído e o culto restabelecido. E o resultado da mensagem profética? O poder de Deus se manifestou através da mensagem desses homens de Deus. Assim, os 2 líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Mas vejam que, como já falei, a obra de Deus sempre vai ter oposição. Os inimigos vão se levantar. Né? Quando os inimigos souberam que a obra estava reiniciando, 15 anos depois eles terem articulado um plano para parar a obra, eles vão lá e vão perguntar: quem deu ordem para vocês para recomeçar essa obra? E eles respondem: essa ordem veio do próprio rei Ciro. Então eles vão lá investigar, eles mandam uma carta, né, para o rei agora Dário, para investigar, né, essa resposta aqui dos judeus. E o rei Dário, ele manda que seja feita uma busca nos livros, né, das crônicas do rei Ciro,
para saber se existia realmente essa ordem, e encontra ali a ordem. Olha o trabalhar de Deus. A ordem é encontrada e ela poderia ser negada pelo rei Ciro, dizendo, não convém que esse povo reedifique o templo e os muros. Não, mas era de Deus esse projeto. Então a ordem ela é reforçada por Dário e agora os inimigos da obra de Deus ficam de mãos atadas. E por último, o tópico 3 fala sobre o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Aqueles profetas foram usados por Deus não só para trazer a mensagem, mas também para acompanhar a sua edificação, né? Até que, aqui vai dizer, e acabou-se a casa, ou seja, a obra foi levada a termo, foi concluída para a glória de Deus. E ali foi motivo de grande alegria para todo o povo. O capítulo 2 vai falar sobre o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Então ele vai diferenciar aqui, vai dar exemplos, né, do ministério profético no Antigo Testamento. Ele vai falar aqui, tópico 1, manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Então, vamos ter vários profetas aqui que vão ter participação muito importante na história de Israel. Mas vamos citar dois aqui, né, de acordo com o comentarista da lição. Primeiro, Moisés. A história de Moisés é bastante conhecida e como Deus o chama, né, para libertar o povo do Egito. E ali a gente vê 10 pragas, né, que Deus enviou ali para demonstração de poder diante do faraó. Nós vemos também ali com uma vara chegar diante do mar e o mar ser aberto. Então isso é demonstração, manifestação sobrenatural no Antigo Testamento. Então através de Moisés e através de Elias. Através de Elias, Elias orou e ali profetizou o rei Acabe, né, que não choveria a não ser após a sua ordem. E ali por 3 anos e 6 meses não choveu. É importante lembrar que o povo começou agora a ter necessidade de alimentos por causa da falta de chuva. E hoje sabemos que eram 3 anos e 6 meses, mas na época que aconteceu, o rei Acabe não tinha noção de quando terminaria aquele período de seca, né? Então foi um período realmente de punição divina, mas é também uma demonstração de poder. No segundo momento, quando Elias se apresenta diante de Acabe, né, ele tem ali um confronto com os profetas de Baal e de Azera, né, para demonstrar ao povo que Deus era Deus no céu e Deus sobre todas as coisas, e que queria que o povo andasse apenas alinhado com Deus e não cocheando em 2 pensamentos. E ali Deus responde no altar de Elias com fogo, né? E os falsos profetas ali pulam, esperneiam ali diante do altar e nada acontece. E ali Deus faz voltar o coração do povo à adoração legítima. O tópico 12 vai falar sobre manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Aí ele vai falar aqui sobre o derramamento do Espírito Santo, né, que veio a partir ali de Atos capítulo 2, e eles começaram a falar em outras línguas, mas não só isso, eles começaram a ter agora manifestações de poder. Ora, por que não lembrar de Pedro, né, ali a porta formosa, Pedro e João, e quando aquele paralítico ali é curado? Por que não lembrar de Paulo, quando aquele jovem cai da janela, né? E ali pelo poder de Deus ele é restaurado, né? Cai da janela, cai morto, e ali através da oração do poder de Deus atuando nos apóstolos, ele é curado. E tantos outros sinais e milagres que se faziam entre os apóstolos. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo: não desprezes o dom que há em ti. Então, uma palavra de estímulo a Timóteo, dizendo: olha, os dons estão aí, os dons são para a igreja, os dons são para você,
vai ajudar o teu ministério, então não despreze o dom que há em ti. E ainda, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, ele vai dizer: procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, Paulo está dizendo aqui no Novo Testamento, ou seja, no período que se estende até nós, né? Ele vai dizer, não é mais como no Antigo Testamento, em que algumas pessoas tinham com exclusividade os dons, né? Dons de manifestação de poder e eram profetas. Mas agora ele está dizendo, toda a igreja pode buscar os dons do Senhor para que a igreja seja edificada. Capítulo 3 vai nos falar sobre o ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus. Ou seja, ninguém se autodenomina ou se autolevanta como profeta. Mas profetas são pessoas escolhidas por Deus. O tópico primeiro vai falar o profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais, até mesmo acerca de assuntos materiais. A gente vai ver sempre em momentos de dificuldade as pessoas recorrendo aos profetas, principalmente os reis, né? Vinha uma nação inimiga, consulta o profeta para saber o que eu devo fazer, se eu devo ir a ele, se eu devo ficar quieto. E Deus estava sempre falando ali através dos profetas. Tem aqui alguns exemplos. Em Ezequiel 20, versículo 2, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultassem o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações, eles não receberiam de Deus nenhuma resposta. 1 Samuel capítulo 9, versículos 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul. Ou seja, Saul estava procurando, as jumentas do seu pai, e como não encontrava, eles resolveram, vamos procurar um profeta, porque ele pode nos poupar o trabalho, senão nosso pai vai ficar preocupado com a nossa ausência, que a gente não volta e não encontramos essas jumentas. Então o profeta, ele também conseguia, através das suas visões de Deus, dar resultados das coisas mais inesperadas, Se alguém ia morrer, se alguém ia viver, onde é que estavam as jumentas, qualquer coisa que você poderia consultar. 1 Reis capítulo 14, versículo 2 e 3, fala do rei Jeroboão, que ele envia sua esposa para consultar a respeito da vida do seu filho, Abias, que havia caído doente, se ele iria sarar ou o que iria acontecer. E Deus fala para ele, olha, a mulher vem disfarçada, mas Deus fala para o profeta, olha, quando você vir uns passos chegando aí, é a mulher de Jeroboão, ela vai vir disfarçada e ela vai vir para consultar sobre o seu filho. E quando ela chega, que ele ouve os passos, ele diz assim, ô mulher de Jeroboão, por que tu está disfarçada? E olha que o profeta era cego. Então veja aqui a revelação de Deus. Mas ele fala para ela assim, olha, quando tu entrares na cidade, quando tu botar os pés lá, teu filho vai morrer, ele não vai se levantar, não vai ser restaurado. E assim aconteceu. Está em 1 Reis capítulo 14, do versículo 4 ao 7. E por fim, Moisés também, Moisés transmitia aos anciãos o que Deus lhe falava. Vemos no Antigo Testamento, irmãos, que o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e os homens. Então você tinha qualquer questão, você não ia diretamente a Deus, não ia orar a Deus. Qualquer pessoa recebia de Deus diretamente a resposta. Mas no Antigo Testamento era assim, você ia ao profeta. E o profeta consultava a Deus. Vemos até mesmo em outras nações essa prática. Vejam, por exemplo, que Balaque contrata a Balaão, para lançar maldições também e ter visões
a respeito do povo de Israel. Então, isso até em outras nações era comum. E os profetas na dispensação do Novo Testamento? Aqui vai dizer, entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias, ou seja, desde Atos 2, como nós já mencionamos, mas já havia sido profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei, do meu Espírito sobre toda a carne, diz Deus. Então, ter alguém do dom de profecia não significa que seja profeta, ou seja, não significa que você que uma vez profetizou, você tem um ministério profético. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É que no Antigo Testamento, esse profeta era um mediador, como nós já falamos, entre Deus e o povo. Só que no Novo Testamento não vai mais ser dessa forma. Por quê? Porque vai estar escrito, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, Cristo é o nosso mediador. Então, se nós temos uma ponte para Deus no Antigo Testamento, que é o profeta, no Novo Testamento, essa ponte é Cristo, né? Ele mesmo vai dizer, tudo que pedis ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Também vai nos dizer aqui que a lei e os profetas duraram até João, ou seja, nesse aspecto de mediação, né? O povo só poderia chegar a Deus através do profeta. No pacto da nova aliança temos Jesus como o único mediador. No novo pacto todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Jesus é o único mediador. Então não é necessário, buscar um profeta para saber a resposta de Deus. Antes, sim, quando Deus quer falar conosco, muitas vezes Ele envia seus profetas, na congregação, na nossa casa, através de um hino, através da Bíblia. A Bíblia é a maior profecia, tanto é que os pregadores eles acabam sendo uma espécie também de profeta, uma vez que a palavra bíblica, a palavra a escritura é profética. Não é que cada pregador seja um profeta, não, mas ele acaba exercendo um ministério ligado também à profecia, porque está falando da palavra. E quantas vezes são revelados. Não que o pregador tenha que todo o tempo estar no sobrenatural, falando profeticamente à igreja, mas às vezes vai acontecer também. No novo pacto todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Jesus é o único mediador. Isso nós já falamos. Portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder consulta de qualquer natureza, como saber se o casamento é de Deus, saber se a compra da casa, se a compra do carro, se faço essa viagem, se resolvo qualquer problema administrativo na minha família. Então tem pessoas buscando a Deus para resolver qualquer coisa humana, e querendo buscar de profeta. Tem gente que diz assim, vamos na casa da irmã, que ela é profeta. Lá a gente pede para ela fazer uma oração, a gente vê o que Deus fala. Como se fosse no Antigo Testamento, Mas Deus vai falar o quê? Em relação a esses que buscam para todas as coisas, um profeta. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Jeremias 23, versículo 21. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. Aqui encerramos essa lição número 5, que fala sobre Zorobabel recomeça a construção do templo.
Foi muito bom ter todos vocês conosco, né? Lição número 6, próximo domingo, fala sobre Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Quero orar com você. Não vamos desprezar os dons. Busque com zelo, né? A gente vê nos dias atuais tão pouco se falar ou se buscar os dons espirituais, até mesmo o batismo com o Espírito Santo. Vemos tão pouco, mas essa palavra é para nós. Aquela profecia de Joel 2:28 é para nós, é para a edificação da igreja, é para o bem de todos nós, é para o crescimento, né? É para a salvação de almas. Então, cada um de nós que possa ser usado por Deus de forma poderosa, de forma grandiosa, né? Através dos dons que o Espírito Santo distribui a cada um conforme a necessidade. Esperamos que essa lição tenha sido proveitosa para você. Para mim foi também esclarecedora. Ore conosco. Agradeço aqui nosso pastor, né? A presença do nosso pastor, também nosso coordenador, irmão Ivan, cada um dos irmãos que esteve conosco, que o Senhor possa abençoar a vossa vida. Oremos ao Senhor. Querido Deus, queremos te agradecer por esse momento, Senhor, na tua presença, falando da tua palavra, falando da lição bíblica da escola dominical. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre cada um que está, Senhor, acompanhando essa live e aqueles que vão vê-la posteriormente. Eu te peço a tua bênção, Deus, sobre o nosso Brasil. Te peço, Senhor, pela primeira-dama, Senhor, Michele Bolsonaro, que está enfrentando esse problema de enfermidade, assim como tantos outros irmãos nossos, Senhor, pelo Brasil. Te peço, Senhor, a cura, Senhor, que tu venha a poupar suas vidas, dando-nos a bênção, Senhor, em nome de Jesus. É o nosso desejo, é a nossa oração e assim nós cremos. Amém. Deus te abençoe. Um abraço aos irmãos. Deus possa abençoar a vida de cada um em nome de Jesus. Amém.